Graça e a paz, amém, amados irmãos? Vamos aqui, finalizar a nossa jornada, dessa leitura comentada, desse breve estudo do livro de Gálatas. Nós paramos aqui em Gálatas, no capítulo 4, no verso 21. Diz assim: dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Olha só, aqueles que queriam estar sob a lei, vira e fala: acaso não ouvis a lei? Ou seja, você prestou atenção, o que é a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, o pai é um só, mas teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. E olha só, aqui fazendo uma analogia entre as duas alianças. Primeiro, Agar, veio Ismael. Depois Sara, veio o propósito de Deus, a graça. E aí, olha só, mas o da escrava nasceu segundo a carne, a força do braço. É o homem tentando fazer algo, era Abraão tentando fazer algo para cumprir com a promessa, era Abraão tentando ajudar Deus. Fala assim: toda vez que eu tento ajudar a Deus, a tentar agradar a Deus, eu sou da lei. Ele estava tentando agradar a Deus, sim ou não? Sim. Ele estava tentando cumprir com o propósito que Deus havia falado, da maneira dele. E olha só, estas coisas são alegóricas. Aí o apóstolo Paulo, traz aqui já, mais clareza ainda sobre o texto. Porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que é aonde Moisés recebeu as tábuas da lei. E o que aconteceu? Vocês estão lembrados como que era o cenário do Sinai quando Moisés recebeu a lei? Densas trevas, e assim, havia ali um ambiente no qual as pessoas ficavam pressionadas com o Sinai. Tanto é que, olha, nem pode chegar um animal no pé ali do monte, nem ouse chegar ali, e ninguém queria. O povo, porque Deus realmente ele é fogo consumidor. Mas o que ele fez na nova aliança? Nos fez uma nova natureza, e agora nós somos o que? Labaredo de fogo. Então fogo com fogo aumenta o fogo. Mas enfim, na velha aliança, aí Moisés houve um alarido lá no arraial, desce, o que está acontecendo? Adoração com bezerro de ouro, está vendo? Tentando adorar a Deus da maneira errada. O que a lei produz? E aí ele vem, tem que quebrar as leis, e morreram 3.000. Isso é o Sinai, esse é o Sinai. Havia fogo, mas estava em trevas. Mas olha só, é o Monte Sinai que gera para a escravidão, e essa é Agar. Agar era escrava. Então, agora olha só, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. E aí está mostrando, o que são os da lei, os judeus, E aí estava exortando aqueles que estavam entre nós, mas queriam praticar a lei, falando que era necessário ainda circuncidar para ser salvo. Mas olha só, mas a Jerusalém lá de cima, sabe que tem 2 Jerusalém, a de cima e a de baixo. Um dia de baixo vem, que é a nova Jerusalém. Olha só, mas a Jerusalém lá de cima é livre. Fala assim, é livre. A qual é a nossa mãe, que aponta para Sara.
que é a nova aliança, que foi dada no Monte Sião, né? Quando o Pentecostes aconteceu no Sião, quando vem, todos ficaram cheios, alegres. Muitas pessoas, não era um Moisés, eram 120, receberam o Espírito Santo. Pedro sai dali, prega e 3.000 nascem. Olha a diferença da dispensação, da mudança de relacionamento. Houve uma mudança, mas por que algumas pessoas ainda tentam viver debaixo da lei, querendo ainda agradar a Deus, como Abraão quis agradar? Eu estou usando a palavra aqui para te chocar, porque Abraão quis agradar a Deus, ele quis cumprir o propósito de Deus, que Deus havia prometido que ele seria pai de multidões. Aí eles tentaram dar um jeitinho. Sim, vou te falar, esse versículo é poderoso. Porque dele, por meio dele e para ele são todas. É porque dele, sai de Deus, o propósito é ele que coloca, é ele que determina. Como Jesus dizia: eu fiz todas as vontades de meu Pai. Porque dele, sai dele, por meio dele, é na força dele, só pode ser na força dele. Deixa eu te falar, vem cá, olha aqui para mim. Tudo que nós fazemos, primeiro tem que ser, esse propósito tem que ser de Deus. Se não for de Deus, não inventa não. Como diz os jovens, vai dar ruim, não é? O que eles fazem agora, não é? Né? Tem essa moda agora, não é? Vai dar ruim. Então, porque dele, por meio dele, é na força dele, é na dependência dele, é confiado. Quando eu falo na dependência dele, na força dele, é você orar, é você confessar, você pode até agir, amém? Mas tudo isso é na direção dele, é você andando no Espírito, mas primeiro, crendo, falando, confessando, isso é a força dele, amém? Confiado na obra consumada de Cristo, sabendo que nada tem um homem se do céu não lhe for dado, é de graça. Fala assim, é de graça. Nada tem um homem se do céu ele não lhe comprar, ele não comprar, é assim? Nada tem um homem se do céu não esforçar muito e subir de joelho no asfalto quente até no céu, é assim? Não, vamos subir agora o Sinai. Eu subi o Sinai, né? Em uma das viagens, vocês têm que ir para Israel, gente, pede. Você vai, Maria, você vai. Pede, né? Não, vai, pede. Ué, não é? Pede. Gente, vocês têm que ir. Aliás, vão agora comigo. Está faltando só, acho que uns mais 4 para eu poder ir. Então, vou. É porque é o seguinte, né? Eu convidando 15, você que está me ouvindo aí, se você quiser ir, né? Com 15 convidados eu vou. O pastor Luiz dá essa graça para a gente, né? Mas deixa eu te falar, eu subi o Sinai quando a gente vai no Egito. Aí quando a gente sai do Egito ali para ir para Israel, a gente vai no Sinai. Eu fiz essa experiência, uma subida, né, poderosa, apenas uma experiência de conhecer. Olha, eu fico pensando, né? Então aqueles que falam, não, se eu subir o Sinai de joelho, eu vou ter tudo. O que é a lei? Aí você fala, não, pastor, o Sinai está longe demais, fica caro ir para Israel, para o Egito. Eu vou para a Trindade aqui, vai dar um jeito. Deixa eu te... Sim. Estou aqui para condenar as pessoas, mas eu quero falar que não é assim. Não é esse o caminho. Porque você vê Abraão tentou agradar a Deus, tentou cumprir com o propósito de Deus, achando que Deus precisa de ajuda. Deus precisa da nossa fé, firmada nessa aliança. O apóstolo Paulo está exortando isso aqui, porque eles queriam acrescentar alguma coisa. Deixa eu falar algo para vocês. Imagina só, um quadro lindo,
Tem os quadros aí, Mona Lisa, né? Dos Van Gogh, que é trem diferente. Mas pega o quadro que você acha mais bonito, que seja lá da Mona Lisa, você acha? Imagina eu chegar e falar, não, eu quero dar uma mudada aqui nesse quadro aqui, eu quero dar uma acrescentada aqui, botar um véu, eu vou atrapalhar aquela obra de arte. Agora, entenda, estou usando uma ilustração aqui pequena, porque a obra da cruz, ela é perfeita, ela é impecável. A cruz é o plano perfeito de Deus, irretocável. É o quadro magnífico, perfeito, aonde une as coisas mais poderosas, a justiça de Deus e o amor de Deus. Se beijam, como diz as Escrituras, se encontram ali. Então aí o homem quer colocar alguma coisa a mais. Tudo é ele. A palavra de Deus diz que ele gera o querer e o realizar. E te digo mais, então, até o seu querer bem. Abraão fazer filho em Sara, foi Deus que colocou o querer e o vigor. Sim ou não? Então tudo é ele. Então aqui, olha só, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, no qual está a escravidão com os seus filhos. Mas Jerusalém está lá em cima, é livre, é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá a luz, não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Ismael perseguia Isaque, tinha inveja do que? Do favor, que ele foi escolhido. Isaac não fez nada para ser filho de Abraão, ele simplesmente foi o escolhido. Eu e você somos os escolhidos. E aí as pessoas falam: mas agora então é assim, é? Viver na graça é assim. Vem para ela, é assim. Olha só, tanto que é lindo, né? E aí, e vou te falar, e nós não somos perseguidos hoje, sim ou não? Vou te falar uma coisa, começa a falar a graça. O pastor Luiz tem falado isso para a gente. Começa a pregar a graça, vai pregar o evangelho assim mesmo, sem medo. Você já fala, se você creu, você é totalmente perdoado, até dos pecados que você vai cometer amanhã, de qualquer pecado que você cometer amanhã. Algumas pessoas falam: mas o que é isso? Aí não. Deixa eu te falar uma coisa, o que Isaac fez para ser Isaac? Nada, só foi escolhido. E aí Ismael perseguia aquele que era escolhido. Começa a pregar o evangelho, muita gente da lei, zelosa, filho, alguns são filhos sim, zelosos da lei. Olha, se você falar isso aí, tem gente que vai sair pecando. Não, vou te falar algo. Quanto mais você crê no evangelho, mais você é liberto e da lei, e liberto também de viver na prática do pecado, porque é a bondade de Deus que conduz o seu arrependimento, a sua mudança de mente. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra, ela diz que a força do pecado é a força do pecado é a lei. Olha só, então há uma perseguição. Contudo, que diz a Escritura: lança fora a escrava o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Não pode ser herdeiro. Então quem que é o herdeiro? Aquele que está na nova. Aquele que está na nova aliança, ele é herdeiro.
Aí você fala, mas é aquele que é filho, mas está tentando agradar a Deus, praticar a lei e conseguir na força do braço. Ele é filho? Sim ou não? Sim. Mas ele ainda tem um tutor. Ou seja, ele é imaturo. Ele ainda não tem maturidade. Quem que é maduro? Aquele que conhece a graça. Aí o filho maduro tem autonomia, porque ele anda no Espírito, ele consulta a Deus, verdadeiramente livre. Alguns, na época que quando eu era ímpio, falavam, esses crentes aí, tudo, não pode isso, não pode aquilo, até porque alguns ouviam que realmente até queria ir pro pecado, Falei, tá doidinho, o outro chega, tá pulando, mas não vai. Mas eu não conhecia ainda esses que são como que Isaac, livres, estão debaixo da nova aliança. Agora eu conheço, porque é o seguinte, verdadeiramente livre não é aquele que, eu sou livre, eu posso usar droga. Sei. Pois é, alguns não são livres, porque eles têm que usar drogas todos os dias, ou seja, eles são escravos do prazer deles, da carne deles, da droga. Ele não tem gente que não tem. Eu conheço um jovem hoje que ele está internado, precioso, porém agora está escravizado. Agora, quem que é livre? Eu posso ir agora numa boca aí, passar lá e usar? Posso, mas não quero, porque eu sou livre, porque eu agora dou vazão à minha nova natureza, e a minha nova natureza, e eu procuro alimentar, ser cheio do Espírito. Então dessa maneira a minha natureza flui, e aí eu não sou tentado na minha carne. Mas olha só, vamos seguir adiante, que hoje nós temos que concluir. Então, assim, irmão, somos filhos não da escrava. Fala assim, eu não sou filho da escrava, e sim da livre. Amém? E somente é herdeiro aquele que é filho da livre. Olha só, para a liberdade, capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme nessa liberdade, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou seja, não volta para a lei, não volta para a lei, porque quanto mais você anda na lei, mais culpa e mais condenação, e mais você vai querer andar com base no seu mérito, na força do seu braço, mais escravo você vai ser. Olha só, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, olha só, Cristo de nada vos aproveitará. Olha as consequências disso. Cristo de nada vos aproveitará. Meu Deus. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Aí fala, se você cumprir toda, em Atos 15 falava que eles queriam isso. Então se você tentar andar pela lei, você tem que cumprir toda a lei. Você consegue cumprir toda a lei? Você nem sabe quais são os 603 mandamentos. Quando você come carne de porco, quando você come ali um camarãozinho, você já caiu. Pronto, você vê, já ficou ruim. Imagina os outros tantos. De Cristo vos desligastes. Olha só, olha essa afirmação, toda ela muito forte, você está desligado, Cristo de nada vos aproveitará, porque nós devemos, olha só, agora está lembrado de João 15, todo ramo que permanecer em mim, então, ou seja, você é desligado quando você não permanece em Cristo. Aí alguns ficam achando que isso é comportamental. Deixa eu te explicar. Lê João 15, fica achando que é comportamento. Não, é fé. Fé que você está em Cristo, na obra dele, confiado completamente na nova aliança, entendeu? Alguns ficam achando que é comportamento. Então, estar em Cristo é você estar confiado na obra dele, que você está debaixo da nova aliança, da graça, do favor imerecido. Está lembrado de Isaac? Favor imerecido dele.
simplesmente recebeu, foi escolhido. Mas olha só, e aí fala: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, e aí fala: desligastes, de Cristo nada aproveitará. E olha, vós que procurais justificar-vos na lei. Então você está tentando se justificar no seu comportamento, no seu bom comportamento. Da graça decaíste. Ou seja, você está na graça, quando você tenta justificar pelo seu comportamento, você decai. Quando você tenta andar na lei, você decai, é um lugar inferior. Passou, olha só, porque nós pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, qual que é a justiça? A justiça baseada na obra na qual nós fazemos? Não, é a justiça baseada na fé, na obra consumada de Cristo. Porque em Cristo, fala assim, em Cristo, quando nós estamos em Cristo, confiados nele, crendo que ele é tudo em nós, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Olha só, quanto mais você sabe que você é amado, você tem essa fé, mais você vive uma vida abundante. E essa é a vida que ele nos chamou para vivermos. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? E a verdade é essa, é a nova aliança, não é a prática da lei. Olha só, essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Olha só, nós estamos nessa corrida cristã, de crer nessa verdade do Evangelho, amém? Obedecer o Evangelho, amém? Não obedecer a lei, obedecer o Evangelho. O Evangelho é o que? Cristo fazendo por nós. Mas olha só, eu porém, vamos lá, verso 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação daqueles falsos mestres. Eu porém, irmãos, se ainda prego circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Porque eles inventavam tantas coisas, e uma delas também falava, não, ele também prega circuncisão, Logo estará desfeito o escândalo da cruz. Por que ele está sendo perseguido? Então todo aquele que realmente prega a graça vai ser perseguido, Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Aqui ele é um pouco irônico, vocês entenderam, Está falando de circuncisão, então o sujeito que fala que tem que fazer circuncisão lá, de repente passa lá e corta o membro. Então ele é um pouco irônico aqui, mas vamos lá, verso 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, amém? Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Olha aqui ele também falando. Então alguns falam, então eu sou livre, então eu vou dar ocasião à carne. Não, também não, amém? Nós fugimos da tentação, nós não damos vazão à carne, nós alimentamos o nosso espírito. Olha só, sediantes, servos uns dos outros, pelo amor. Olha só, então deixa eu te explicar. A nossa liberdade da nova aliança, ela é misturada com amor. É igual a justiça, Cristo nos justificando, é a justiça de Deus misturada com amor, se criou a nova aliança, amém? Cristo consumando toda a obra. Agora deixa eu te explicar, aí nós somos completamente livres, sabia disso? Então eu posso fazer algo de errado, eu posso fazer o que tem que ser feito, que é certo, porém eu sou livre, e na minha liberdade ela é misturada com amor. Então eu sou livre para fazer o que for, vou trair minha esposa, eu sou livre, já meus pecados estão perdoados, sim, mas haverá consequência, Deus deixou consequência ainda, você colhe a consequência do seu pecado. Mas por que eu não ando dessa maneira?
Porque a minha liberdade é a liberdade no qual eu amo o meu irmão. Vai ser ruim para o meu irmão? Então eu não faço. Vai ser ruim para meus filhos? Não faço. É a liberdade misturada com amor. Essa é a verdadeira liberdade, entende? Então você não pega, você fazendo mal para o seu irmão, fazendo mal para o próximo. Então é uma liberdade misturada com amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos liberdade para amar o irmão. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos, para não andar dessa maneira, em discussão, em desavença. Agora vamos lá, para as obras da carne. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você tem uma nova natureza, mas na sua carne, e a carne é o que? É o conjunto de conceitos que você tem na sua mente. Entende? Não estou falando que é essa carne aqui, não é isso aqui, não. Tudo bem que você vai receber um corpo glorificado, amém? Esse corpo, ele é corrompido, mas que eu falo, a carne é o conjunto de crenças, desde quando você nasceu, que já foi corrompido por esse mundo, jaz no maligno. Então o pensamento desse mundo é um pensamento maligno, e você, no decorrer da sua caminhada, você vai recebendo, de Adão até hoje, entende? É um processo depois da queda. Então isso é a carne. Olha só, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos. Amém? Olha só, entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Então você anda, está vendo que ser guiado pelo Espírito está acima da lei? Vocês estão me entendendo aqui? Então, se vocês sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei, que é a lei do Espírito e da vida, que é superior, que é a nova aliança. Então, as obras da carne são conhecidas e são, olha só, prostituição, impureza, lascívia, está vendo que está relacionado tudo com sexo? Aí depois vem a parte religiosa, idolatria, feitiçaria. Aí depois vem os relacionamentos, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Depois relacionadas a invejas, depois relacionadas ao alimento, comida, bebedices e glutonaria. Essas coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus. Amém? O reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Entenda isso. Em algum momento você caiu em algum desses aqui? Sim. Sim ou não? Alguma inimizade, uma discussãozinha, uma facçãozinha, uma divisão? Sim. Você perdeu a sua salvação? Não. Mas é possível reinar um filho de Deus andando nesse caminho? Não, não vai reinar. Não herdarão o rei. Haverá um reino milenar que o pai dará para os filhos maduros. E maduros não são aqueles que estão baseados no comportamento, baseado na sua fé. Mas entenda, quem tem a fé correta e entende o evangelho, mais liberto do comportamento errado ele é. Amém? Porque o nosso comportamento é fruto do nosso entendimento. Amém? Mas vamos lá. Então, olha só, não herdarão o reino de Deus os tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito agora só, antes era as obras da carne, no plural. Agora, o fruto do Espírito bem a verdade, o fruto do Espírito é o amor. Amém? Amém? Deus é amor. Mas olha só, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Olha só. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e
concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, né? Achando-se além do que convém, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura. Então alguém errou, você vai lá e corrige ele, mas com qual espírito? De condenação? De acusação? De ira? Não, de brandura. E guarda-te para que também não sejais tentado. Não sejas também tentado. Entenda, né? Você está apontando o dedo, tem 3 para você. Nós vamos concluir aqui, amados. Levai as cargas uns dos outros. Então, se alguém está errado, corrige ele com brandura. Aí ele vai, né, trazendo aqui essa direção aqui para os irmãos lá da Galácia. Levai as cargas uns dos outros. Olha, tem carga, você vai ver aqui no final, no verso 5, que diz também, porque cada um levará o seu próprio fardo. Aí fala, mas como que é esse negócio? Levar a carga uns dos outros, depois fala para carregar o nosso próprio fardo? Está tentando em contradição? Não, é porque tem carga realmente que é mais pesada, nós precisamos de ajuda. Tem carga que é mais pesada, sim ou não? Agora tem carga que é nossa, não é errado você entregar para outro. Tem carga que você pode carregar, mas tem carga que você tem que ser humilde, falar, irmão, me ajuda, eu preciso você me ajudar em oração, porque está pesada essa carga. Agora tem uns que são folgados, né? Pega a carguinha, né? Pois é, pega a carguinha dele e fala, não, vai lá, carrega para mim, e eu estou lá com as mãozinhas lá, todo serelepe, andando, e o outro carregando um fardo pesado. Então não há contradição, mas aqui ele fala, né, que é essa vida cristã permeada de amor, né? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha só, deixa eu pegar aqui. Né? Em João 13,14 diz, ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre, vos laveis os pés, também vós deixais lavar os pés uns dos outros, que é o que o Senhor nos ensina, né? Servindo uns aos outros, né? Porque se alguém julga, no verso 3, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Olha só, não pense de si além do que convém. Não anda por esse caminho. Deixa eu falar algo para vocês. Quando uma pessoa é muito legalista, ele é uma pessoa de opinião forte, de alma forte, ele consegue até fazer as coisas. Ele fala, o seguinte, você que é crente, é o seguinte, tem que acordar cedo, você tem que orar, depois você vai para a academia, você malha, tudo isso é bom, amém? E aí, o seguinte, e trabalha, e o seguinte, trabalha firme, estuda, lê, tudo isso é bom, amém? Mas aí eu vou te falar uma coisa, você faz isso, vai fazendo aquilo, e vai colocando, né? Muitas coisas. Não, e lê um livro por mês e tal, e se você fizer isso, você vai ser bem sucedido como eu sou. Terrível coisa é quando um legalista se dá bem na vida. Aí você fala uma terrível coisa, por quê? Porque ele vai colocar o sarrafo dele, e fala assim, ó, se você chegar no padrão que eu sou, você vai ser bem sucedido. Ou seja, me segue, me paga aí 5 mil reais que eu vou te ensinar, e você vai ficar igualzinho eu sou. E aí,
ele se torna um caos. Isso é ruim até para ele, porque no dia que der tudo mal, e assim acontece, circunstâncias vêm, né? Nada como você ter experiência da vida, você sabe, não é bem assim a história, cuidado, não é bem assim. E aí a pessoa se enche daquilo ali, achando de si além do que convém, e a palavra de Deus fala: não anda por esse caminho, né? Não sendo nada em si mesmo, se engana. A soberba precede a ruína, e aquilo ali vai ser um caos para ele, porque aí quando começar a dar errado na vida dele, aí de repente acontece uma fatalidade com o filho dele, ele fala: não, eu dou pro meu filho tal, tudo. Aí acontece uma fatalidade, aí ele fala: eu fiz tudo certo. Deixa eu te falar uma coisa, tudo isso é bom, acordar cedo, trabalhar, tudo isso é bom, mas não se firma nisso. Está lembrado de Abraão tentando fazer Ismael? Não se firma nisso, se firma somente só na graça de Deus. Faça tudo isso, mas não se vanglorie em alguma dessas coisas. A única coisa que merece honra e glória é o Senhor Jesus. Não bata no peito, amém? Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Não se glorie no bem que você faz para o próximo, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas olha só, vamos concluir aqui. Mas aquele, verso 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Olha só, e aqui agora ele já vai falar a respeito de semeadura, e aqui ele fala, olha, então, e aqui ele está falando, se alguém te deu instrução espiritual, abençoe financeiramente, é o que está dizendo aqui o texto. Mas aquele que está sendo instruído, aquele que está recebendo instrução, ensino na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, abençoe aqueles que instruem você. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aqui está falando da lei da semeadura, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, cuidado com o que você alimenta, cuidado com o que você gasta o seu tempo, e não vos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Permanece, não desanima, não desista, continue fazendo o bem. Mas aquele irmão tem falado tanto e tal, continua servindo, amando, amém? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos, alguns creem que Paulo estava com problema de visão, né? Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes. Que eles estavam querendo se ostentar, que eles eram cumpridores da lei, que eles eram perfeitos. Estava ali se ostentando, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem vos circuncidar para gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus, a igreja do Senhor. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Forte, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam, irmãos, com o vosso espírito. Amém. A graça de nós, e ele conclui como? A lei do Senhor? Não, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, em vosso espírito. Amém. E ele concluiu, ali falando em qual espírito eles deveriam andar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então
Então, concluímos aqui nosso estudo nessa leitura comentada dessa epístola, e eu quero que você agora ore para que Deus possa te levar a andar no espírito da Nova Jerusalém, amém? Nós não somos mais escravos, filhos da escrava, nós somos filhos de Sara. Vamos ficar de pé? Coloca a música aí para nós, ora pedindo para Deus, fala: Senhor, me livra de andar, né, debaixo da lei, eu quero andar de acordo com a minha nova aliança, eu quero andar segundo, né, a vontade do Senhor, quero andar no Espírito, crendo e glorificando totalmente o Senhor e a obra dele, amém? Ora, peça para Deus revelação e sabedoria do pleno conhecimento da verdade, amém? Deixa eu abençoar os irmãos aqui. Vocês têm algum pedido de oração? Vocês estão aqui comigo na live? Se tiver, coloca aí um pedido de oração que eu vou abençoar você. Estou aqui olhando se tem algum pedido. Não tem. Amém. Pai, eu abençoo cada um dos irmãos, abençoo o seu dia, declaro que eles vão crescer em te conhecer, em conhecer essa obra maravilhosa, em saber que toda bondade, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do céu. Nada tem homem se do céu não for dado. Que eles possam entrar com ousadia, pedindo, mas crendo que eles vão receber, firmados somente só na obra do Senhor, na fé que eles têm. Amém. Daniel, eu abençoo sua família em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo sua família, Daniel. Declaro que é uma família abençoada, favorecida, família bendita do Senhor, que todos servirão o Senhor, todos eles. Lucileia, eu abençoo você, Lucileia, abençoo a sua vida, a sua família. Declaro que vocês são guardados pelo sangue do Cordeiro, né? São perdoados, são muito amados, vão crescer nessa revelação, vão desfrutar, né, de uma vida abundante. Amém. Raquel Galdino, amém. Raquel, abençoo sua casa bendita, guardada pelo Senhor. E ao meu solar 10 mil seguidores, vocês não serão atingidos. Deus, Ele é com vocês. O que vocês tentarem fazer? Simone, eu abençoo você, Simone, provisão e sabedoria, que nesse seminário você vai estar lá participando, você vai crescer em sabedoria. Deus vai te dar chaves ali para você desfrutar de provisão superabundante, Nasço, né, e amar, quero a restauração do casamento da Viviane, amém. O casamento da Viviane vai ser restaurado em nome de Jesus. Deus é esse que opera milagres, né? Gera o querer e o realizar. Quero declarar que haverá restauração nesse casamento, amém. Eu abençoo vocês, abençoo o seu dia, um dia produtivo do Senhor. Um grande abraço para vocês.